E aí, pessoal, mais uma questão relativa às aulas que eu já ministrei, no caso, tenho ministrado e aqui a gente vai falar, né, na continuação. Agora vamos fazer a orientação a objeto com validação, né? Então, só para a gente poder eliminar mais uma questão aqui. Show? Então, vou começar lá, vou lá pro meu prompt aqui, ó. CMD, deixa eu só compartilhar, tudo compartilhado. Então, CMD, vou aqui, ó, CD barra CD users, sempre eu crio na minha conta, né? Edson, MKD, Estácio, CD Estácio 1, code, né? Eu crio um arquivo aqui, ó, eixo para criar arquivo, eixo, qualquer coisa, dash, barra, aí eu boto o nome do arquivo que eu tô criando, pessoa, no HTML, os dados da classe pessoa. Ele vai imprimir teste em pessoa, ele acaba criando pessoa com conteúdo teste. Com isso eu já consigo entrar no Visual Studio Code aqui já foi criado. Né? Aqui eu já começo a brincar. Tu viu que apareceu o teste lá, né? Então, eu eixo imprime. Eu botei teste, botei menor. Então ele acaba criando aquele arquivo pessoa com aquele conteúdo lá que eu criei. Então, no doctype aqui, no caso HTML, HTML5, HTML red, né? E bora. Então, naturalmente eu tenho meu formulário, vou batendo os dados aí que a gente tem trabalhado, conforme método, push, vou disparar via formulário. E qual é a minha ação, né? Meu action aqui, eu não vou para outra tela, então eu vou ficar travado, tô na minha própria tela, onde eu vou pedir para digitar aqui, então, nome, espaço, input type test, né? Então, estou digitando o nome lá. No e-mail, eu vou botar o nome da regra sendo e-mail lá, tá? Então, input type test, name nome, ID nome. Está usando tudo pelo ID, size 50. Show? Pegamos a mesma coisa aqui, colocamos aqui o e-mail e você sabe que nesse momento, quando eu coloco input type, né, no caso teste, mesma coisa, vou botar o campo e-mail, tá? Então, mudo. Em vez de ser teste, boto e-mail e o ID vai ser o quê? Vai ser e-mail, e-mail. Bom, tem que fazer o botão, né? Então, boto, gagueja, boto, type, boto, e o valor dele é o que está dentro das tags. Aí eu, ó, né, no caso aqui, pessoa, classe, né? Classe pessoa, validação. Classe, pessoa, validação, seja lá. E aqui tu pode simplesmente botar cor, né? Brincar com o estilo de cor, né? Colocar um HTML antigão, botar as fonte colo. Se HTML HTML bem colo, seja lá nome, blue, né? Então, RGB. Aí bota aqui, né? Blue, fecha lá a fonte, isso é um HTML simples. E aí vou brincar, né? Então, começa a
trabalhar aqui, bota em negrito, B, e bota e fecha o negrito do nome lá. Ok, então fazer isso tanto pro nome, também botar em negrito aqui o e-mail, lá botar uma outra cor aqui pro e-mail, manter esse padrão, já foi. Então tem lá, nome, e-mail, botei um BR aqui, já tem um BR ali, desculpa que tá o BR, tá, tá dentro, né? Mas quebrei aqui e falei, olha, tem um nome, sem validação ainda, tá? Aqui quando eu clicar no botão, mas não tá acontecendo nada, mas aqui que vai acontecer, vou chamar de validação o nome do método, né? Tá? Show. Fecha só as chaves aqui. Tá, então, ó, abre chaves, fecha chaves. Um clique, executa a validação. Tem o botão, velho? Não. Então, script, ó, function, validação, né? O que não pode fazer, Belém? É o que eu vou fazer agora, alert, teste. Isso é horrível, né? Mas, quando eu clicar no botão, ele vai executar, vai aparecer em caixa de texto lá, alert, teste. Quando eu executei aqui, ó, então eu entrei na minha conta lá, no caso C, usuário Edson Estácio 1, não foi? Então tá aqui, ó, eu sou HTML. Horroroso, né? Mas tá na cor que eu quero, tá em negrito. E aí eu venho, não validei nada, tá, pessoal? O e-mail, é, no caso aqui, deixa eu ver aqui que tá vendo. Geralmente ele não deixa ficar nesse padrão. Input type e-mail, form. E-mail é de e-mail. Input type e-mail. Doc type HTML, HTML. Tô dando formulário. E geralmente ele me prende no campo e-mail lá para validar, mas tudo bem aqui. Quando eu clicar aqui, ó, enfim, né, quando eu cliquei no botão validação, ele apareceu o teste, olha aquele alerta lá que eu falei, ó. Só isso, por enquanto. Bom, continuando dessa história toda, né, a gente sabe que vão continuar aqui a guerra, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, Belém? Deixa eu só alinhar. Validação tem uma classe, né? Lembra sempre das chaves. Validação tem uma classe antes dela. Tá? Deixa aquele carinha que tá indo aqui, ó. Vai fazer uma classe agora para você. Classe aluno, pode ser, ok? Classe minúsculo, aluno. A primeira letra caixa alta, chaves. Constructor, tá? E aí aqui não precisa passar nada se não quiser, ok? Se quiser pode passar também. Aqui eu tenho lá, diz, o nome da classe recebe, que campo, Belém? Documents, ponto, get element, vai de, tô resgatando aqui, ó. O que, bem? Tô resgatando o nome, ponto, value. E o e-mail da classe também, resgata o e-mail. Ok, tudo bem? Né? Tudo certinho, o construtor realmente está sendo o cara que está se alimentando os dados, né? E aí vamos supor, Belém, se eu rodo aqui a classe e transforma a classe em objeto,
Nome da classe, caixa alta, objeto caixa baixa. Então, se a classe vira objeto, ela roda o construtor. Então, ela busca os dados do formulário. Na mesma hora que ela transforma o objeto dentro, tá vendo que eu estou no validação? Então, dentro da validação, vem aqui, ó, aluno, objeto, é a transformação, new, aí chama a classe. Aluno, abre e fecha parênteses. Quando tu bota esses parênteses, ele representa o construtor. Nesse momento, o aluno está buscando os dados, né? Buscando os dados, tanto que foi digitado no nome quanto no e-mail. E aí, se você quiser imprimir console.log, o aluno, você pode, pô. O objeto, né? Rodando, tá em transformação objeto agora, manda inspecionar, tem orientação objeto agora, EDS, e-mail. Cliquei, ó, imprimiu o objeto aqui, ó, lá no valida. O objeto está impresso. Tá? Voltando para cá, viu que o objeto está impresso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar duas áreas, né? Eu botei isso aqui para poder justamente continuar nesse padrão de figura aqui, mas para botar, né? Uma saída certa, azul, uma saída errada, vermelha. Fonte, color, blue. Aqui eu boto aqui, aí fecha. Aqui eu coloco aqui, ó, div ID, nome, saída, nome. Tá certo? Sai aqui, tá? Então, tanto o saída nome e saída e-mail. Os dois estão certos, saem aqui, ó. Saída e-mail. Estão errado, eu vou colocar no vermelho, tá? Saída nome erro, eu boto erro. Saída e-mail erro. Quer dizer, estou marcando um local na tela para eu poder fazer a saída. Erro. Estou marcando aqui. Como é que eu vou validar, Belém? Eu posso validar diretamente aqui na classe, ó. E fica, acho que bem mais tranquilo, né, no caso. E para que você, na própria classe, como tu está fazendo o construtor aqui, ó, que tu está recebendo os dados, você já jogue. Então, esse cara aqui, por exemplo, bota assim, ó, valida nome, por exemplo. A resposta do valida nome, ela pode ser, no caso, saída nome, se estiver certo, e saída nome erro, se o nome estiver errado. Então, a regra de validação, né, var, que é uma declaração de variável local, var regesp, que eu usei, né? E aí, ó, início, início é o circunflexo e fim é cifrão. Não tem aspas, pessoal, não tem aspas. E aí você bota colchete para falar o que eu quero que aceite, ó. Isso é uma regra de validação, tá? Expressão regular, chamada expressão regular, ok? E aí você fala assim, ó, essa variável é uma variável comum para expressão regular, pode botar expressão regular de nome. No e-mail não vai ter, não precisa. Aí bota aqui, ó, então tá, então eu vou aceitar do nome letras, A a Z, a faixa, A a Z caixa alta, e o espaço. O espaço, nome e sobrenome. E aí fala assim, no mínimo vai ter três letras o nome, no máximo 50. Só isso. E aí eu vou, simplesmente vou aplicar essa regra agora, tá? Pega essa regra, bota ponto teste, pergunta a ela se regesp ou esse cara aqui, ponto teste, tá aplicando a regra, né? Em quem? Tô aplicando a regra nesse campo, quer dizer, eu resgatei o nome. Se o nome, quer dizer, tem entre parênteses aqui, ó. Se tiver tudo certo, se true, se esse campo aqui, nome,
Tiver de acordo com essa regra, quer dizer, se o nome tiver letras, se tiver número, não está certo. Então, se ele tiver certo, ele cai aqui, ó, no if. E se não, ele vai cair no else. Quando ele cai no if, né, eu falo assim, ó, tá vendo que eu pego sempre document.getElement by ID, saída nome. Lembra que para você imprimir no div é inner.html. Resgatar do formulário é vela. Aqui o nome está resgatando o formulário. O e-mail resgata o formulário. Estou editando o nome. Então aquele resgata o formulário e aquele resgata o formulário. Então estou falando assim, ó. Esse campo aqui, saída nome, né? Se estiver certo ele vai resgatar o nome, né? Então, ok, nome. Pode botar mensagem, nome, ok, né? E colocar do lado dele mais, né, o nome. This.nome, ok? E se sair do nome, né? Tô perguntando ao nome, né? Se o sair do nome estiver certo, o erro tá vazio, né? Se o tá certo, o outro só pode estar vazio. Então, copia aqui, ó. Aí tu bota aqui, ó. Desculpa que tá faltando aqui. Ponto inner, HTML, porra. E aí eu venho aqui e falo assim, ó. Document.getElementVid, saída nome, erro. Aí eu boto lá nome errado. Nome fora da regra, o que for. Ou, nome tá certo? Então não vai ter mensagem de erro. Então, quer dizer, se o nome estiver certo, não tem mensagem de erro. E se não, Belém? Se não, deixa eu só voltar. Se não, o nome tá errado, quer dizer, ele vai pro else. Aí eu falo agora que quem vai estar preenchido é essa do nome aqui. Então, bota assim, ó, nome com erro. E aí faço o nome aqui, né? Fica a saída do nome, como tá errado, né? Eu vou deixar vazio. Então, quando o saída do nome tiver certo, quer dizer, aqui tiver certo, tá preenchido, vai preencher, vou pegar o nome, né? Boto lá dois pontos, três pontos assim, boto o nome do lado, fica direitinho. Tá errado. Ele vai falar, o nome tá com erro, né? E o nome tá vazio. A parte do nome vai estar vazio, não tá certo. Então, eu não posso estar com a saída do nome certo, quando tiver errado, preenchido. Tem que estar com ele vazio, ou uma coisa ou outra. Ou esse cara, esse detalhe aqui vai estar preenchido, se o nome tiver certo, ele vai estar vazio, quando tiver errado. Saída nome erro, ou ele vai estar preenchido, no caso, se tiver com erro o nome, ou ele vai estar o quê? Vazio, se o nome tiver certo. Então, esse cara está preenchido, esse cara está vazio. Esse cara está preenchido aqui, esse cara vai estar vazio. Simples assim. Essa mesma história você conta também pro e-mail. Só que o e-mail não precisa de validar muito, porque ele já tem a validação dele. Tu bota valida e-mail e troca tudo para e-mail aqui. Não precisa usar a expressão regular, né, porque ele já está no HTML5, ele já valida nesse caso. E aí tu pode ser CRGASP aqui. Só uma pergunta básica para ele. O e-mail, né, ponto length, quantas letras? No mínimo três. Três. Três letras? Tá. Se ele for maior que 3, está certo. Quantidade de letras, né? 5. Então sai do e-mail, tá certo. Vou falar. E-mail, ok. Diz e-mail. Sai do e-mail. Erro.
vazio. Saída nome erro, e-mail com erro, aqui, ó. Saída e-mail erro. Então aqui tá errado. Vamos supor, o e-mail tá errado. Logo, logo, aqui vai ficar vazio. Tô falando para ele, né? A saída e-mail aqui, ó. Saída e-mail, erro. Vai preencher e-mail com erro. E saída e-mail, o certo vai estar vazio. Então, aqui é o certo. Quando ele tiver certo, o errado está vazio. Quando tiver errado, está preenchido lá, no nome com erro. E se a saída do e-mail tiver certa, saída e-mail aqui, só para ver o nome, eu recebo e-mail, diz e-mail da classe, né? Diz recebendo da classe. E o outro, né? Essa parte aqui, né? Então essa é a certa, essa é a errada, ou uma coisa ou outra. Quando o nome estiver certo, o nome com errado vai estar preenchido. Então, quando o nome estiver certo, o nome com erro vai estar não preenchido. Quando o e-mail estiver certo, o e-mail com erro não vai estar preenchido. Caso aqui esteja preenchido, aqui vai estar vazio. Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, para rodar é só agora eu chamar esses dois métodos, a classe vira objeto, e aí tu imprimir aqui, chama os métodos, aluno ponto. Qual o nome do método, né? Já que a gente fez na classe, valida nome, só colocar aqui do lado do objeto. E qual o nome do outro método lá? Aluno valida o quê? E-mail. Quando eu faço isso, eu te garanto que vai aparecer ou o nome certo e a regra do e-mail, né, no caso lá. Nome certo, nome errado, vazio. E-mail certo, e-mail errado, vazio. Se estiverem com erro, vai estar o inverso. Então, vou salvar, que validação eu clico, né? Quando eu acabo de fazer tudo. Então, vamos lá, então, agora. Rodando, atualizando aqui. Nome, Edson, 3. Nome certo, Edson. E-mail certo aqui. Errei no nome lá. Tá vazio, menor que 3. Nome com erro. E-mail tá certo. O e-mail tá errado. Nome com erro, e-mail com erro. Qual é a quantidade mínima que eu dei pro e-mail? 3. Se eu botar 4 letras aqui, ele aceita, tá? E aí você vê, no caso, a quantidade que você queira colocar pro e-mail, né? Então, estou aqui botando lá Edson, botar o e-mail dele aqui, ó, edson@gmail.com. Os dois estão certos. E apareceu. Se eu tiver digitando nada nos dois, os dois estão errados. Vamos com erro e meio com erro. Sempre imprimindo aqui, tá? Mesmo que esteja vazio, tá imprimindo lá para mim. Show? Então é isso. Mais uma aula, pessoal. Obrigado. Pode ser assim também, tá? Então, é, classe, orientação objeto, direitinho, com regra de validação. Só repetindo, né? No caso aqui, está a classe. Dentro do construtor, recebo o formulário. E os métodos aqui, um método, tá vendo as chaves? Outro método. Isso aqui é para receber o resultado, né? Onde está a marcação, ele recebe o resultado, tá? Então ele está falando assim, lá no CD-nome eu estou recebendo o nome que eu digitei. Na saída do erro eu estou falando vazio. Então quando um tiver certo, a saída do errado vai estar vazio. E se os dois estiverem errados, no caso, não vai sair nenhum nome nem e-mail, certo? Tá bom? Então fiz a regra pro e-mail pro nome, tá? Botei em quantidade, bota aqui 6, quantidade aí que você possa brincar com esse trabalho.
Show. Então, fecha aqui.